Olá, meu nome é Manuel Gibson. Este é o primeiro vídeo de uma série de 3 sobre a carta de Schmidt, parâmetros de descasamento e impedâncias. Os assuntos deste vídeo são impedâncias normalizadas na carta de Schmidt e algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar com impedâncias normalizadas. Antes de serem localizadas na carta de Schmidt, as impedâncias devem ser normalizadas. Normalizar a impedância é simplesmente dividir a parte real e complexa por um valor de referência. Após a impedância normalizada ser localizada na carta de Schmidt, podemos obter os parâmetros de casamento sem a necessidade de cálculos. A impedância ou a resistência de referência é um valor real positivo, geralmente a impedância característica da fonte ou da linha de alimentação. Em alta frequência, esse valor é geralmente 50 ohms. Vemos que uma impedância complexa pode ser expressa por ZL igual a parte real mais J, a parte imaginária, que pode ser positiva ou negativa. Temos a parte real e aí temos a parte imaginária ou reativa de ZL. Em sistemas de alta frequência 50 ohms, a impedância normalizada é dada por ZL barra é igual a impedância dividido por 50, ou seja, tanto a parte real quanto a parte imaginária divididas por 50 ohms, ou por 50. Em textos, para facilitar, podemos utilizar a notação ZL para a carga normalizada. No nosso primeiro exercício, nós temos um resistor de 47 ohms ligado em série com um indutor de 22 nano em 700 MHz. Nós queremos inicialmente determinar qual o valor da impedância equivalente dessa associação em série. Temos a parte real da impedância, o resistor, a parte imaginária, dada por 2 vezes π vezes F vezes L, 96,76 ohms positiva, porque é indutiva. Portanto, a impedância equivalente é dada por ZL igual 47 mais J, 96,76 ohms. No nosso segundo exercício, nós temos agora o resistor de 47 ohms em série com indutor de 22 nano, também em 700 MHz, mas agora queremos a impedância normalizada em relação ao sistema de 50 ohms. Nós já temos o valor da impedância equivalente pelo exercício anterior, dividimos cada um dos termos por 50 e obtemos 0,94 mais J, 1,935 ohms. Essa é a impedância normalizada equivalente. No próximo exemplo, nós temos um resistor de 47 ohms em série com um capacitor de 22 picofarad em 700 MHz. Vamos calcular agora a impedância equivalente da associação em série. Temos a parte resistiva real, 47 ohms, a parte imaginária menos 1 sobre 2πfc, onde obtemos menos 10,33 ohms. A impedância equivalente dessa associação é 47 menos J, 10,33 ohms. Observe que a reatância capacitiva é negativa. No próximo exercício, nós temos 47 ohms em série com 22 picofarad em 700 MHz, mas agora queremos qual o valor da impedância normalizada em um sistema de 50 ohms. Temos o valor da impedância equivalente, dividimos cada um dos termos por 50 e obtemos 0,94 menos J, 0,2066, que é o valor da impedância normalizada. No próximo exemplo, uma carga de 50 mais J 50 ohms é ligada em uma linha de transmissão cuja impedância característica 50 ohms. Vamos determinar a impedância normalizada. Basta dividir ambos os termos por 50 e obtemos 1 mais J ohms ou 1 mais J ohms. Observe que é positivo a parte reativa, logo é um resistor em série com um indutor. No próximo exemplo agora, nós temos 50 menos J 50 ohms. Vamos determinar a impedância normalizada em um sistema de 50 ohms. Analogamente, dividimos por 50 cada um dos termos e obtemos 1 menos J ohm ou menos J ohm. Temos um sinal negativo, portanto, temos uma reatância capacitiva. Quais os tipos de impedâncias que podemos localizar na carta de Schmidt? Podemos localizar um resistor ideal ou puramente resistivo, um indutor ideal ou puramente indutivos, capacitor ideal ou puramente capacitivos, também resistores e indutores em série ou paralelo, resistor e capacitor em série ou paralelo. Nosso próximo assunto agora são as impedâncias normalizadas na carta de Schmidt. Como localizá-las? Essa é a parte superior da carta de Schmidt. Observe, a linha horizontal em vermelho é onde estão as resistências puras. As impedâncias complexas indutivas ocupam toda essa região entre essa linha vermelha e a linha azul. Esse semicírculo azul caracteriza as impedâncias puramente indutivas. Temos agora a parte de baixo da carta de Schmidt, semicírculo inferior. Temos a linha das resistências, agora foi colocado em azul.
Entre a linha azul e a vermelha temos todas as impedâncias complexas capacitivas, resistivas e capacitivas, e as impedâncias puramente capacitivas no ciclo exterior, são localizadas nesse semicírculo vermelho, quando é um capacitor puro. Essa é uma carta de Schmitt simplificada. Para nós começarmos a trabalhar por definição, nós sabemos que o raio do círculo maior da carta de Schmitt ele é unitário. Vimos isso em vídeos anteriores. Essa é a carta de Schmitt real. Aí está o nosso raio unitário. Podemos observar a linha reta em azul, que é a reta onde são localizadas as resistências normalizadas. Nós temos desde 0, um curto-circuito, até infinito. Veja que está escrito nessa carta simplificada os valores de meio, 1 e 2 ohms. Esse é o valor dividido por 50. Então, basicamente, 25, 50 e 100 ohms. Seriam as resistências antes de normalizar. Esse é o centro da carta de Schmitt, que é muito importante, onde seria a resistência de referência. Observe esse círculo marcado, que ele está cortando a linha reta em meio. Então, ele é o círculo que vale meio. Esse é o círculo de todas as reatâncias cuja parte resistiva normalizada é igual a meio. Esse agora é o círculo onde todas as impedâncias que têm a parte real normalizada igual a 1. E esse é o círculo onde temos todas as impedâncias normalizadas, onde a parte real normalizada é igual a 2. Aí estão os mesmos círculos na carta de Schmitt que você vai trabalhar. Vemos agora, é um trecho de um círculo cujo centro está fora da carta de Schmitt. Se você observar na parte de cima, vai ter o valor 1. Então aí é o círculo, a parte do círculo das reatâncias indutivas normalizadas iguais a mais J1 ohm. Próximo é o círculo das reatâncias indutivas normalizadas igual a mais J meio ohm. Observe que tem escrito meio e 1. Meio, 1 e meio, escritos em cima da carta de Schmitt. Agora, na parte de baixo, nós temos aonde está escrito 1, você tem que saber que é menos 1, porque é reatância capacitiva. E você tem que saber que, embora esteja escrito meio na carta de Schmitt, é menos meio. Vemos agora na carta de Schmitt, completa, o círculo das reatâncias indutivas normalizadas iguais a 1. O círculo das reatâncias capacitivas normalizadas iguais a menos 1. Mais uma vez, observe que na carta de Schmitt não tem sinal. O menos 1 embaixo das capacitivas está escrito 1. Você tem que saber que é capacitivo e negativo. Uma impedância normalizada na carta de Schmitt ela vai ser caracterizada pela interseção de dois círculos. Esses círculos que você vê dentro da carta de Schmitt completos e os círculos das reatâncias. Por exemplo, vamos considerar uma reatância normalizada 1 mais J ohm. Temos 1 da reatância, 1 da resistência, onde se encontram esse ponto, nós temos a nossa impedância normalizada 1 mais J ohm. Repare o círculo, corta em 1, então esse é o círculo de 1, lá em cima o círculo de mais J ohms. Na interseção dos dois é que nós temos a nossa ZL, ou Z'L. A impedância normalizada do exemplo, 1 mais J ohm, é caracterizada pela interseção entre o círculo de resistência igual a 1 e o círculo de reatância igual a 1. Ligando esse ponto ao centro, temos um módulo em vermelho, que vai do centro 1 até onde está localizado a ZL barra. E se continuamos com a linha em azul, nós vamos obter um ângulo. Já vimos isso também em vídeos anteriores. A linha vermelha contínua é um módulo e vai ser utilizado na determinação dos parâmetros de descasamento. A linha azul marca o ângulo lido nas escalas externas. Vamos considerar a impedância Z1 igual a 100 mais J50 ohms. Vamos normalizar sempre para um sistema de 50 ohms. Dividimos por 50, temos 2 mais J1 ohm, que é a impedância Z1 normalizada. Onde estará essa impedância na carta de Schmitt? Encontre o círculo 2. Está escrito 2 na reta. O círculo que corta esse número 2 na reta. Depois ache o círculo ou a seção do círculo que está 1. Onde os dois se encontram, 2 mais 1 reativo é o Z1. 50 mais J50, normalizado para 1 mais J, onde ele está no círculo dos resistores iguais a 1 e das reatâncias iguais a mais J. Z3, 25 mais 50, normalizamos para meio mais 1, onde ele está, veja o círculo de meio e 1.
três impedâncias do exemplo, a parte reativa é indutiva igual a mais J-ohm, ou mais um J-ohm, ou 1, como está escrito na carta de Schmitt. Vamos ver na carta de Schmitt completa. Aí está Z1 normalizado, Z2 normalizado, Z3 normalizados, todos sobre o círculo de mais J. Observe que no final, lá em cima, tem escrito 1. Vamos agora ver mais três reatâncias. 100 mais J é 25 ohms de Z4, 50 mais J é 25 ohms de Z5 e 25 mais 25 ohms de meia. Observe que todas sobre o círculo parcial de meio ohm, mais J meio ohm. Aí estão as três reatâncias. Na carta de Schmitt completa, aí temos Z4, Z5 e Z meia. E quando é capacitivo? Sinal da parte imaginária negativa. Aí temos Z7, localizado. Observe que está escrito 1, não é menos 1. Você tem que saber que embaixo é negativo. Temos Z8, que é 1 menos J. Observe o círculo de 1, continua em menos J. E Z9, meio e menos J. No círculo de meio, no círculo de 1. Como fica na carta de Schmitt completa? Z7, Z8, Z9. Lá no final, o que você vai encontrar? 1. Mas não é 1, você sabe que é menos 1 porque é capacitivo. Vamos ver mais três impedâncias, Z10, Z11 e Z12, todas acabando com menos J 0,5. Então estão sobre o círculo meio. Nós sabemos que é menos meio. Uma sobre interseção com o círculo de 2, um círculo de 1 e o círculo de meio. Na carta de Schmitt completa, aí está Z10, Z11 e Z12. Existe menos meio? Não, existe meio. Você tem que saber que é negativo porque é capacitivo. Veremos nos próximos vídeos como obter o seguinte parâmetro de descasamento de impedância ligada a uma linha de alimentação utilizando-se a carta de Schmitt. Veremos o coeficiente de reflexão de tensão, a taxa de onda estacionária de tensão e a perda de transmissão e, finalmente, a perda de retorno. Vejamos algumas considerações. A carta de Schmitt requer que as impedâncias de trabalho sejam normalizadas em relação a uma certa resistência característica. Podemos rapidamente localizar na carta de Schmitt impedâncias puramente resistivas ou impedâncias complexas, como vimos nos exemplos anteriores. Na região do semiciclo superior, localizamos as impedâncias cujas reatâncias são indutivas. No semiciclo inferior, as impedâncias cujas reatâncias são capacitivas. E no eixo central, localizamos as impedâncias puramente resistivas. O que é que nós vimos neste vídeo? Como normalizar impedâncias e como localizar impedâncias normalizadas na carta de Schmitt. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Como determinar os parâmetros de descasamento de uma carga real ou complexa ligada em uma linha de transmissão utilizando-se a carta de Schmitt. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.